Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí com um novo vídeo aqui no canal. Eu tenho uma playlist sobre geração beat, né, que eu fiz aí já há algum tempo, que tem biografia e as principais obras, né, dos principais beatniks. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma obra do William Burroughs, chamado O Almoço Nu, né, Naked Lunch, Almoço Nu, traduzido aqui no Brasil. Então quero falar um pouco, uma resenha, né, sobre essa obra. O livro Almoço Nu, ele surgiu como uma espécie de cavaleiro do apocalipse, né, algo assim até escatológico. Ele foi publicado no ano de 1959, 2 anos depois de On the Road, e em meio a um cenário, né, de Guerra Fria naquela época. É um livro assim que desde o início, né, da publicação ele foi imerso em polêmicas, né? Ele foi acusado de fomentar, de incentivar o uso de drogas, de abraçar, né, a incentivar a homossexualidade e até mesmo de evocar horrores, né, ainda mais profundos. Ele foi denunciado, né, como um livro ininteligível, repulsivo e até indecente. A recepção do livro foi tão intensa e ao mesmo tempo polarizada, né? O seu impacto acabou transcendendo a página e indo direto para as batalhas judiciais, né, que envolveram aí censura, uma série de sentenças, né, sobre o conteúdo do livro. Tá? O Almoço Nu não é assim uma narrativa, não é apenas uma narrativa sobre a exploração aberta da homossexualidade e o uso da heroína. Tá? Esses aspectos, né, tanto homossexualidade e o uso de drogas, no caso o uso de opiáceos, são então aspectos secundários, embora possa não parecer, né, à primeira vista, à primeira leitura. Mas com uma leitura mais atenta se percebe que o grande tema do livro, recorrente na obra burroughsiana, é justamente a manipulação das massas pelo Estado, pelos governos, né? É a engenharia social, como por exemplo a engenharia do consentimento, né? E para o Burroughs, sexo e drogas podem ser então ferramentas eficazes que o Estado usa para escravizar as massas. Tá? No livro de entrevistas chamado Mente Espontânea, né? Entrevistas, é uma coleção, uma coletânea de entrevistas do Allen Ginsberg. O próprio Ginsberg ele menciona essa visão em um trecho atribuído ao próprio Burroughs, né, que diz assim: o hábito do sexo, sexo como outra forma de junk, uma commodity, cujo consumo é encorajado pelo Estado e é encorajado pelo Estado para manter as pessoas escravizadas pelos seus próprios corpos. Enquanto estiverem escravizadas pelos seus corpos, elas podem ser enchidas de medo, choque, dor e ameaças, para que elas possam ser mantidas em seu lugar. Então essa pequena fala, né, do Burroughs mostra bem isso. Ele coloca inclusive então a droga, a questão do sexo, né, da liberação do sexo como ferramentas do Estado para escravizar a população. Tá? Então as pautas de liberação das drogas, como a liberação da maconha, por exemplo, né, tão atual, inclusive no nosso país, pode ser apenas a ponta do iceberg. E um mundo em que tudo é teatro, né, nada é exatamente o que parece. Então essas pautas liberais ou progressistas nada tem a ver com liberdade ou progresso, mas com escravidão e manipulação massificada.
tá? Então essa ideia acaba ficando assim bem alinhada com essa mensagem do Burroughs, né? Então a temática do sexo homossexual e suas variantes, bem como a do consumo de drogas, é apenas um verniz ou até mesmo uma metáfora que esconde uma reengenharia social através do uso desses elementos como ferramentas de manipulação e tortura através do consentimento do indivíduo. É a escravidão pelos instintos mais primitivos na busca de um prazer hedonista. Tá? E se nas décadas de 50, 60 e 70 o uso de drogas e os tabus sexuais eram elementos marginais, né, era uma afronta para o sistema vigente da época, hoje, em pleno século XXI, tais elementos se tornaram parte do mecanismo do establishment. A revolução sexual e a liberalidade das drogas deixaram de ser elementos marginais para se tornar, então, mecanismos oficiais do sistema. Um dos personagens principais da obra Almoço Nu é o Dr. Benaway. É uma espécie de cientista maluco, né? E ele é uma chave mestra do sistema estatal. Inclusive, ele é uma espécie de conselheiro da República de Liberalândia, né? Uma terra dedicada ao amor livre e aos banhos constantes. Eu quero ler aqui um trecho na página 30. Eu estou com essa edição aqui, tá? Da Ediouro. Existem aí pela Companhia das Letras, existem algumas outras edições mais antigas e até mais recentes. Eu estou aqui com essa então da Ediouro, tá? Então eu vou ler o seguinte: Benaway é um manipulador, um coordenador de sistemas simbólicos, um especialista em todas as etapas de interrogatórios, lavagens cerebrais e formas de controle. Eu não falava com Benaway desde sua saída precipitada de Anexia, onde estivera encarregado do processo de DT, desmoralização total. Depois ele continua, né? Aí tem uma fala do próprio Benaway, que diz assim: abomino a brutalidade, declarou. É ineficaz. Já os maus tratos prolongados, quando aplicados de forma adequada e sem chegar às raias da violência física, geram ansiedade e um sentimento de culpa muito peculiar. Então essa aqui é uma fala do Dr. Benaway, né? Um trecho mais abaixo está assim: todo cidadão de Anexia era obrigado a solicitar do governo uma pasta abarrotada de documentos que deveria carregar sempre consigo. Os cidadãos estavam sujeitos a serem detidos na rua a qualquer momento. Então, o inspetor, que poderia estar à paisana ou fardado com algum dos diversos modelos de uniformes, muitas vezes usando apenas roupas de banho ou pijamas, ou até mesmo completamente nu, à exceção de um distintivo, ficando no mamilo esquerdo. Ele aplicava seu carimbo depois de verificar cada documento. Na inspeção subsequente, o cidadão precisava mostrar os carimbos adequadamente aplicados na última inspeção. Quando detinha um grupo numeroso, o inspetor se limitava a examinar e carimbar não mais que alguns documentos. Os outros, por sua vez, passavam a correr risco de prisão por não carregarem os documentos adequadamente carimbados. Prisão, nesse caso, significava detenção provisória, isto é, o prisioneiro seria libertado se e quando a sua certidão explicativa, devidamente assinada e carimbada, recebesse a aprovação do auditor assistente de explicações. Como tal funcionário raramente aparecia em seu gabinete e a certidão explicativa precisava ser apresentada pessoalmente. Todos aqueles que precisavam explicar-se passavam semanas ou até meses à espera em gabinetes sem aquecimento, cadeiras ou banheiros.
Documentos impressos em tinta que desaparecia metamorfoseavam-se em velhos recibos de loja de penhores. Novos documentos eram exigidos com frequência, em uma tentativa frenética de cumprir prazos impossíveis. Os cidadãos passavam boa parte de seu tempo correndo de uma repartição a outra. Então, fica muito claro aqui, muito próximo, né, da obra kafkaniana, né, o processo, né, por exemplo. Então, toda essa burocracia, né, tudo isso faz parte desses mecanismos de controle, de escravidão, de manipulação, né? Então, está bem alinhado aqui com a obra de Kafka também. Os capítulos do livro Almoço Nu não são chamados assim de capítulos, né? São chamados de rotinas, que são pequenos textos que no conjunto da obra aparecem como fragmentos ou peças aleatórias de um quebra-cabeça de quarta dimensão. Isso porque não se trata de uma obra linear. O livro ele pode ser lido de maneira fragmentada, né? Podendo então iniciar a leitura por qualquer parte do livro. O cineasta David Cronenberg, ele ousou transformar essa obra em um filme. E, embora a tentativa de capturar a intensidade de uma prosa caótica tenha sido fracassada, né, em muitos pontos, ela não deixa de ser louvável, inclusive pelo próprio esforço, né, de filmar, de adaptar um livro tão complicado, tão complexo para o cinema. Eu particularmente gostei da visão do Cronenberg, né, da sua adaptação ao filme, que aqui no Brasil, né, o título é Mistérios e Paixões. Obviamente deixou a desejar, né, no título. Mas assim, o filme ele mostra, ainda que apenas um breve vislumbre, ele mostra o desespero e a solidão que o William Burroughs carregou por quase toda a sua vida, né? E ele compartilhou esse peso na sua escrita, incluindo a fatídica morte de sua esposa, né, a Joan, pela sua própria mão, né? Quando ele atirou nela, né, atirou no copo de bebida que estava na cabeça dela, né, numa brincadeira aí de Guilherme Tell, e acabou acertando a testa dela, levando ela a óbito, né? Então, assim, o uivo do William Burroughs é ainda mais intenso e desesperador do que o uivo do Allen Ginsberg. O protagonista da trama, William Lee, ele emerge como um alter ego, né, muito flagrante do próprio Burroughs, né? Então fica muito fácil reconhecer o Burroughs no papel ali do William Lee, né? Na pele de William Lee. E ele acaba então encenando uma dança frenética de identidades cambiantes, né, de fugas de agentes da lei e traficantes, além das viagens psicodélicas que acabam, né, surgindo ali em todo o decorrer do livro. Então, no cerne da narrativa Almoço Nu, existe então um ataque furioso contra a sociedade ocidental que se revela sombriamente encarnada nos anos 60. E nesse período, né, enquanto a publicidade, o cinema, o fast food, né, acabavam então já incitando o hedonismo, tá? Incitando aí a uma rotina avassaladora de trabalho, de dívidas e escassez, né, de escassez de tempo, que acabava então sufocando os cidadãos, né? Então, a obra ela acaba sendo uma lúcida representação da oferta de bugigangas ao mesmo tempo em que a sociedade caminhava, seduzida, né, por toda a propaganda direto para o matador. Mais do que nunca, Almoço Nu então se mostra uma obra muito atual,
né? Enquanto as outras obras canônicas dos beats, da geração beat, acabam então envelhecendo, né? Se desbotando de modo anacrônico, né? Com o passar do tempo. On the Road de Kerouac e o mesmo Uivo de Allen Ginsberg, eles fincaram raiz em um passado distante, em um tempo cada vez mais mítico e em uma era em contraste, né, com uma era de inteligência artificial, que é o nosso momento, né, atual. Então há um contraste muito grande, né, no que o mundo é hoje, com toda a inteligência artificial, com tudo que há de tecnológico, de evolução tecnológica, e o que era há 50, 60 anos atrás. Já o Burroughs, né, a obra do Burroughs segue pulsante e atual e até em certa medida profética, alinhada com o processo avançado da desconstrução da cultura ocidental e seus valores, além das questões que voltam a ficar mais vigentes nos dias atuais, né, como a existência e o contato com alienígenas e o transhumanismo. O Burroughs, ele não abraça um tom didático no livro, né? Ao invés disso, a sua prosa ela acaba quebrando todas as barreiras, desafiando o leitor a assimilar e a reorganizar, a embarcar numa jornada insólita pelo reino da palavra, tá? Então, enquanto Almoço Nu ele pode ser uma espécie de herança da literatura beat, ele não se encaixa perfeitamente na estrutura de outras obras de destaque, como eu citei, né, On the Road, ou o próprio Uivo, porque o Burroughs, ele tá, a sua obra, ela acaba sendo até um estranho no ninho, né, em comparação às outras obras da geração beat. Eu digo ainda que é muito mais fácil você pegar a obra, por exemplo, do Charles Bukowski, e está muito mais próximo de uma obra, de um trabalho muito mais alinhado com os trabalhos, né, com a estrutura das obras dos outros autores da geração beat do que o Burroughs, né? É como se o Burroughs então fosse uma espécie de primo distante da geração beat com relação à sua obra, né, à estrutura da sua obra. E ele não cede às pressões, né, à ordem literária convencional, né? Por mais que outros escritores beats também atravessaram essas barreiras, né, da literatura convencional, o Burroughs ele foi ainda além. Se William Burroughs fosse transportado para o século XXI, provavelmente ele seria um paradoxo ambulante, né? Certamente ele estaria nadando contra a correnteza progressista atual, tá? O Burroughs nasceu em um berço de ouro, né? Ele veio de uma família abastada, de uma família tradicional, e com um bom recurso financeiro, né? Com família rica. Contudo, ele renegou muito disso, né? Deixou a família, e apesar da educação privilegiada que ele teve, né? Ele acabou fincando as suas raízes na contracultura, né, da época. E seja como for, ele, de certa forma, ele manteve, né, o contato com a família, tanto que muitas vezes em situações difíceis era para a família que ele pedia ajuda, né? Seja por recurso financeiro, pedindo dinheiro, ajuda com advogado, enfim. Bom, de qualquer forma, quando ele passou a temporada na cidade de Tanger, né, que foi lá que o Almoço Nu foi produzido, que ele escreveu essa obra na cidade de Tanger, né? Foi numa época em que ele foi para se refugiar de alguns episódios que ocorreram com ele, né?
alguns episódios turbulentos, como por exemplo a morte da esposa. E então ele saiu um pouco da cena, né, de tudo que estava acontecendo entre os beatniks e tudo mais, né. O movimento, né, o pessoal já estava sendo o foco das mídias, né. Kerouac tinha acabado de lançar On the Road em 57, o próprio Ginsberg também, né, fazendo sucesso com o Uivo, então os holofotes estavam voltados para o pessoal beat, né? Então foi no momento em que o Burroughs resolveu sair de cena e se afastar. Então ele foi para Tanger, ele ficou lá durante esse período, onde ele acabou então gestando o almoço nu, né? Diante daquela paisagem exótica, né, da cidade, do local onde ele viveu. Tanto que Tanger acaba sendo uma espécie de pano de fundo das suas loucuras, né? A cidade acaba sendo até uma espécie de testemunha das rotinas que o Burroughs colocou, transformou, né, em literatura, em escrita, né, nessa escrita alucinada. O Almoço Nu não é um tratado convencional sobre o vício, né, assim como a sua obra Junkie também não é um tratado sobre drogas, né. Acaba sendo mais um testamento da alma atormentada de um usuário de drogas, né, e sempre numa linguagem crua, muito visceral. O Burroughs acaba descrevendo as agruras do vício, né? Revelando aí o pesadelo sombrio que é ser subjugado pelas drogas, por essas substâncias, né? E o livro, O Almoço Nu, em especial, é um portal para a psique de Burroughs, né? Um convite para sondar o desconhecido e até mesmo para abraçar o caos, né? E à medida que nós vamos mergulhando na leitura, nas páginas caóticas da obra, somos desafiados a enfrentar então a interzona, né? E a contemplar a fluidez da linguagem e a decifrar aquilo que até certo ponto é indecifrável, né? Então o Almoço Nu ele é uma obra-prima do Burroughs, né, e também de toda a geração beat. E lembrando que Burroughs ele foi um grande leitor do James Joyce. Aliás, o Burroughs ele foi uma espécie de, não vou dizer a palavra mestre, mas foi um professor, um grande orientador do resto do pessoal, né? Tanto do Kerouac como do Ginsberg e tantos outros, porque Burroughs era o mais velho da turma e ele que acabava sempre indicando muitos outros autores, poetas, né? Burroughs apresentou creio que Blake, acho que o Rimbaud também para o Kerouac, Joyce mesmo. Então Burroughs estava sempre mostrando, emprestando livros, né, para o Kerouac, para o Allen Ginsberg, né? Inclusive as obras que eram proibidas nos Estados Unidos, né, como o próprio Ulisses do James Joyce, né? E o Burroughs conseguia ter essas obras, né, comprar essas obras, ter em mãos esses livros e acabava emprestando aí para o resto do pessoal, né? Então ele não apenas desafiou as normas literárias, mas ele acabou criando um caminho próprio, né? Criando inclusive uma ruptura na natureza do pensamento vigente, né? O Almoço Nu, ele
ele acaba sendo também uma denúncia feroz, né, contra as manipulações perpetradas pelos governos e pelas instituições para subjugar e controlar as massas. Então se trata de uma crítica mordaz à sociedade, à política, né, e à cultura que acabam perpetuando um sistema viciado de um mundo distópico, né? Onde a realidade ela é distorcida e a verdade é obscurecida, né? Espelhando então a maneira como as instituições governamentais e as ideologias manipulam informações para servir aos seus próprios interesses, né? Através da sua obra fragmentada, o Burroughs ele denuncia uma sociedade cada vez mais que cada vez mais consente em ser manipulada e escravizada. Daí também, como ele disse, né, certa vez, né, que a linguagem é um vírus, né? O vírus da linguagem. Isso porque a linguagem ela perpetra, ela se infiltra em todas as esferas humanas. Então, uma linguagem corrompida, ela contamina tudo o que ela toca, né? Tudo o que ela entra em contato, tudo que dela se faz uso, né? Então vale lembrar o Tzvetan Todorov, né, o filósofo e linguista, que em sua obra O Gênero do Discurso, em que ele diz: o romance não imita a realidade, ele cria a realidade, né? E, então é interessante isso, a questão da linguagem num conceito burroughsiano também, né? A linguagem como um vírus, né? E o vírus é veneno, o vírus é aquela coisa que traz a morte, que traz a doença, né? Eu costumo fazer um link com a ideia da queda da linguagem, da corrupção da linguagem através da história da Torre de Babel, né? Em que a partir daí houve uma queda na própria linguagem, ela se estilhaçou, né? Ela se dividiu e a partir de então houve essa contaminação, né? Bom, seguindo aqui, a dependência de drogas no livro pode ser também interpretada como uma espécie de metáfora, né? Uma metáfora para a dependência das massas em relação às estruturas de poder ideológico. Então, assim como os personagens ficam viciados, né, nas substâncias, a sociedade se vê viciada em sistemas políticos corruptos e manipuladores, né, com suas ideologias tresloucadas. E as ideologias são corruptas, por isso são violentas e cruéis, né? As revoluções elas cheiam a sangue. Todo o discurso está corrompido, então, portanto, toda a sociedade está em estado de falência, de colapso, e não há nenhum sistema político, ideológico que possa corrigir isso, né? Pois todo o sistema político nasceu da própria corrupção. É dotada de violência branca, né? Uma violência burocrática, né? Uma violência com a máscara do politicamente correto, né? Em que acaba restringindo certos direitos, restringindo a própria linguagem, com intenções, né? Com boas intenções, vamos dizer assim, né? Essa noção de interzona, né, que acaba permeando o livro, pode ser entendida como uma fuga da realidade fabricada pelas instituições governamentais, né? Então, se o mundo é um palco de teatro, a interzona é um espaço mental onde as amarras da linguagem e da manipulação são rompidas, permitindo uma visão mais clara e crua da verdade subjacente.
Então essa busca por uma zona de clareza e autenticidade é, em última análise, uma busca por emancipação das manipulações governamentais. É como um porto seguro. Então interzona é um estado, um espaço mental em que se consegue buscar alguma segurança, alguma liberdade dessas manipulações, né? E da própria amarra da linguagem. Então o livro ele é uma sonda na psique humana, né? E acaba revelando as complexidades e as sombras que surgem quando a realidade é torcida pelas mãos do poder, né? Então, ao desafiar as estruturas linguísticas e narrativas, o Burroughs está, de fato, questionando as próprias fundações do controle e da manipulação impostos pelo sistema vigente, né? Em essência, o almoço não é um grito de resistência contra as forças que tentam aprisionar a mente e o espírito das pessoas, né? Ao destacar as estratégias de manipulação, seja por meio da propaganda, do controle de informações ou pelos sistemas político-ideológicos, o Burroughs ele acaba expondo então essas engrenagens da máquina que busca subjugar as massas. Então a obra ela segue como um monumento literário de desafio e insurgência, né? Convidando os leitores a questionar as narrativas impostas e a buscar a verdade além das aparências e do perigo das narrativas comumente massificadas pelas mídias, né? E é uma questão extremamente atual nos nossos dias, né? É uma questão que muito atual, muito em voga nessa guerra de informações que nós temos, né? A guerra de informações, de contra-informações, as chamadas fake news. Então tudo acontece no nível do discurso e da narrativa, né? Então essas narrativas elas precisam ser questionadas, principalmente essas que são passadas pelo filtro dos fact-checkings, né? Então, os fact-checkings, na verdade, fazem parte da engrenagem dessas narrativas, né? De testificar essas narrativas como falsas ou verdadeiras, mas os fact-checking são mecanismos do sistema justamente para manter certas narrativas e bloquear ou censurar a verdade. Então é isso, pessoal. Eu acho que passei até do tempo, né? É difícil falar desse livro tudo que ele apresenta, né, pela sua história, mas como eu já disse nos vídeos anteriores, a obra do Burroughs é uma obra muito atual, e eu volto a colocar que a essência da obra do Burroughs está muito centrada na questão das manipulações, né? Das manipulações governamentais, estatais para a escravização das massas, né? E isso, numa leitura mais atenta, acaba ficando muito claro, tá? Então, Almoço Nu, tá? É uma leitura de desafio, mas muito rica, né? Muito rica, então vale a pena. O Burroughs, como eu já disse também, ele é o meu escritor favorito da geração Beat, né, por todo esse arcabouço que ele criou, né, em sua obra. Então, Almoço Nu, do William Burroughs. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e vamos aí para o próximo vídeo. Até mais.